E hoje nós trazemos para vocês um assunto bastante interessante, que são alguns mitos sobre dor crônica e qual é a verdade que esses mitos carregam ou não. Eu sou o Dr. Carlos Gropen, sou médico fisiatra, especialista em dor crônica, com experiência de quase 30 anos no tratamento de dor. Gente, primeiro mito é: dor crônica é tudo psicológico. A verdade em relação a isso é: não, dor crônica não é psicológica. Apesar de, quando a gente tem dor, vários mecanismos psicológicos começam a agir, principalmente relacionados à questão da elaboração do processo de dor, a questão de você conviver com as dificuldades do dia a dia, e isso gera o estresse psicológico. A causa da dor não é psicológica, não existe uma dor de origem psicológica, pelo menos com a comprovação real, o que a gente chamaria de uma dor psicogênica pura. Ainda não tem um caso publicado sem nenhum questionamento sobre isso. Então, a princípio, a dor não é psicológica, não é de causa psicológica. Só que, muitas vezes, ela afeta o psicológico da gente, o nosso psique, e a gente tem que lidar com isso. E muitas vezes, toda essa questão envolvida no tratamento das dificuldades de vida diária, das dificuldades de relação de profissionais no trabalho e em casa, gerem problemas psicológicos. Então, muitas vezes, é necessário um tratamento psicológico, sim, adjuvante, com algum profissional de saúde mental que tenha experiência na área. Mito 2. Se não há evidência de lesão, não há dor. Na verdade, a dor crônica, por definição, ela pode existir sem ter nenhuma lesão causal que justifique aquela dor. Por que isso acontece? Acontece porque as vias da dor, elas ficam hiperexcitáveis quando o estímulo começa a ser cada vez mais exagerado. Então a gente tem vários mecanismos de cronificação fazendo com que as pessoas tenham uma ascendência de estímulos dolorosos cada vez maior, mesmo não tendo uma base. Então é como se o organismo entendesse que esse estímulo é preferencial, ele está acontecendo muito, ele é preferencial. Então, pela teoria da neuroplasticidade, o cérebro, as outras estruturas do sistema nervoso central, eles acabam aumentando o calibre dessa via, grosso modo, uma comparação. Então, se você tinha uma avenida de uma pista só, uma rua de uma pista só, quando o tráfego começa a ficar muito intenso, o que os gestores públicos falam? Peraí, eu vou ter que aumentar essa via. Aumenta para 2 pistas, aí tem mais carro. Então, quanto mais estímulo, você tem várias alterações no tecido neural, chamadas neuroplasticidades, que fazem com que essa via aumente, ou seja, a capacidade de transportar a dor aumente, até o ponto que essa dor se torne independente do estímulo original, ou seja, a lesão que causou a dor inicialmente aguda, ela já não existe mais, mas a dor pode continuar. A dor crônica melhora com o tempo. A verdade sobre isso é: dor aguda, ela pode melhorar com o tempo e desaparecer. A dor crônica, se não tratada adequadamente, o mais comum é ela piorar com o tempo e não melhorar com o tempo. Nós temos várias e várias linhas de tratamento, tanto medicamentoso, quanto físico, como terapêuticas psicológicas, atividade física correta, regular. A gente tem várias maneiras de tratar a dor crônica para evitar que ela piore. Então, o controle da dor crônica, ele passa por medidas terapêuticas viáveis e bastante assertivas. Caso isso não aconteça, a tendência da dor crônica é piorar. Exercício físico piora a dor crônica. Outro mito. Gente, apesar de, se você tiver um tipo de dor, seu plano de exercícios deve ser feito por um profissional que tenha experiência com dor crônica, se o exercício é feito na medida certa, com tempo de duração certo, com aumentos gradativos de acordo com a sua condição individual, a tendência é não ter dor fazendo ou ter uma dor mínima. Se o exercício que você está fazendo está causando muita dor e levando a crises, com certeza
esse tratamento pode não ser o mais adequado para você. Então o que a gente precisa? Precisa de um plano de tratamento físico com exercícios formulados por uma equipe experiente no assunto. Então, exercício não piora a dor crônica não, exceto se ele não for o mais apropriado para você, né? Igual um sapato, pode dar um casador no pé, exceto se ele estiver muito apertado. Então tudo é dose, quantidade e tempo de escalonar a quantidade e a necessidade. Lembrando que muitos pacientes com dor crônica também desenvolvem descondicionamento físico, a musculatura fica fraca. Então existe uma tendência da dor no começo do exercício, mas deve ser feito de uma maneira correta para minimizar isso. E, com o passar do tempo, ser um fator benéfico. Inclusive, é um dos principais fatores de melhora. Analgésicos são as únicas opções no tratamento da dor crônica. Embora os analgésicos sejam importantes, se bem indicados por um bom médico na dose assertiva e individualizada, os analgésicos, apesar de importantes, não são a única forma do tratamento da dor. Analgésicos fazem parte do plano, mas o plano é bem maior. A gente usa, às vezes, neuromoduladores químicos, ou seja, remédios para melhorar o limiar de dor. A gente usa analgésicos, a gente usa exercícios terapêuticos, a gente pode usar mindfulness, ou seja, existe uma ampla gama de possibilidades que a gente pode usar para fazer um tratamento adequado. Basta que uma equipe especializada discuta o caso do paciente em equipe, chegue a uma conclusão e trace um plano assertivo para controle da dor crônica. Quem sente dor está querendo chamar atenção. Gente, não é verdade, né? Assim, a pessoa que sente dor, ela sente tudo que a gente sabe da dor dela é indireto, é ela que fala com a gente. A gente não tem ferramentas objetivas diretas para medir a dor da pessoa. Então a pessoa fala a dor dela, é a única fonte que a gente tem. Claro que a gente tem indícios de gravidade, indícios que a dor está lá, mas assim, não tão fidedigno quanto a pessoa que está sentindo a dor. A questão de falar com a pessoa que ela está chamando atenção, que ela quer chamar atenção, gente, isso pode ser muito contraproducente para a vida da pessoa, porque a gente entra na questão de desacreditar, de chamar a pessoa de mentirosa. E isso é bastante complicado para alguém que já está sofrendo. Eu me lembro de uma situação que exemplifica muito bem esse mito. Uma certa feita, eu estava no hospital e aí uma paciente com dor crônica grave, que eu já conhecia, ela estava no quarto, as enfermeiras chamaram, e ela estava simulando um quadro de convulsão, ela está simulando ter uma epilepsia. Na verdade, o que aconteceu? A simulação era muito ruim. E aí as enfermeiras falam, viu, doutor Carlos, viu? Você falou que ela tinha dor, mas olha que coisa que ela está fazendo lá. Eu chamei a paciente depois, olha, isso não ficou bom, não. Porque eu entendi exatamente o que aconteceu e a paciente me explicou e concordou comigo. Ela tinha dor, ela queria mostrar para as pessoas que ela estava sendo verdadeira. E aí, no afã de chamar a atenção das pessoas, eu tenho dor, ela simulou uma outra coisa de uma maneira que ficou feia. Então você vê, mesmo a pessoa que simulou, ela tinha razão, ela tinha dor. Então assim, julgar não é fácil, gente, não é fácil. Então as pessoas que sabem, que sentem dor crônica, que estão desacreditadas, elas sabem o que eu estou dizendo. Já, como se não bastasse o sofrimento da dor e da fadiga, ainda tem o descrédito. Então, não, gente, elas não estão querendo chamar atenção, acreditem nisso. A dor crônica é inevitável com o envelhecimento. É outro mito. Gente, assim, dor crônica não é característica de pessoas mais velhas. Se você tá velho, você tem que ter dor crônica, você tem que ter dor. Não, isso não é necessariamente verdade. Na verdade, é exatamente o contrário, gente. Assim, teoricamente, a pessoa mais velha sente menos dor do que o adolescente, menos dor do que o adulto. Só que
ela tem o maior número de problemas de saúde que causam dor. Mas a dor pura, a sensação dolorosa da pessoa idosa é menor, tá? Até tinha uma máxima disso quando a gente era estudante, né? Assim, felizmente a gente luta contra isso, que falavam o seguinte, que a pessoa mais velha tinha que ter dor mesmo. Falava assim, ó, se você acordar um dia não sentindo dor nenhuma é porque você morreu. Era isso que se brincava antigamente, mas é uma coisa que a gente tem que coibir, porque muitas pessoas mais velhas ficam sem o tratamento adequado. Por quê? Porque as pessoas acabam achando que a dor é da idade. Isso não é verdade, isso é um mito. Pessoas com dor crônica devem acostumar a conviver com ela. Gente, esse mito, ele é relativo, ele tem um fundo de verdade sim, né? A gente sabe que não existe cura para dor crônica, não existe. A pessoa que promete, vou te curar da dor crônica, ela não está sendo verdadeira, porque isso não é possível a gente prever cura. Tem pessoas que ficam muito bem? Tem. Tem pessoas que deixam de sentir dor depois de algum tempo? Sim. Tem pessoas que ficam anos com dor, depois tem menos crise? Sim. Então, o que acontece? O tratamento é interdisciplinar, principalmente das dores mais graves, e ele é demorado. Então, o que acontece? Inicialmente, isso é uma recomendação válida. Para a pessoa tolerar o tratamento, fazer as coisas direitinho, o que a gente tem que falar? Olha, a gente vai ter que conviver com algum grau de dor, sim, para fazer os tratamentos ter o efeito e ver até onde a gente consegue tratar, o quão baixo a gente consegue deixar a dor desse paciente. Essa magnitude, aos poucos, com o tratamento, ela pode realmente levar a dor ficar a níveis toleráveis e até a níveis, depois de um tempo, mínimos, tá? Isso é possível sim. Por isso eu coloquei como esse mito, que não é um mito, ele é relativo. Tem uma parte de verdade, apesar de, dependendo da interpretação, pode ser contraproducente. Outro mito, gente, pessoas com dores crônicas que parecem ser normais podem não ter dor. Pessoas que têm algum problema, a primeira coisa que elas tentam fazer é lidar com a dor, ou seja, elas têm obrigações, elas têm trabalho, têm estudo, têm cônjuge, então assim, elas tentam manter todas as obrigações e atividades do dia a dia, mesmo com a dor. Então, às vezes, a pessoa, para melhorar a autoestima, para se sentir melhor, ela se arruma o cabelo, sabe? Ela se cuida, e isso é salutar, né? Em casos muito graves, a pessoa às vezes não consegue mais fazer essas coisas, mas pela pessoa se cuidar, aparentar bem, quer dizer que ela não tem dor grave? Não, a gente não tem como entrar na alma da pessoa e saber exatamente o que está sentindo. Então o que a gente tem que pensar é muito respeito. Se cuidar é uma atitude nobre, que até ajuda na autoestima e ajuda no tratamento da dor, mas as pessoas não podem ser taxadas como normais caso elas consigam fazer alguma coisa habitual, porque o objetivo é esse. Mesmo se tiver dor crônica residual, essa pessoa, ela exercer todas as atividades de vida que ela quiser, inclusive viagens, tudo. Claro, às vezes com um pouquinho mais de dificuldade, um pouquinho mais de adaptação, mas é salutar. Se faz parte do seu caso de se cuidar para se sentir bem, não se esqueçam, é salutar. Podem fazer. A dor crônica sempre é causada por uma doença escondida, subjacente, que ainda não foi diagnosticada. Parcialmente verdade, gente. A dor crônica, geralmente, ela não é secundária a uma doença, tá? A gente, claro, como médicos, como equipe de saúde, a gente tem o papel de examinar o paciente e ver se tem alguma coisa, algum problema clínico associado que possa modular a dor, que possa piorar a dor em alguns sentidos. Isso acontece, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, tem deficiência de B12, ela pode ter uma diminuição do limiar de dor e mais dor. Né? Uma pessoa com deficiência de vitamina D, principalmente de membros inferiores, ombros e quadris, ela pode ter mais dor se ela tiver com a vitamina em deficiência. Então, pode ter algum problema? Pode. Análise clínica antes do tratamento para ver se tem alguma coisa tratável é importante, sempre importante. Mas, não se esqueçam, pode haver dor crônica, e isso é a regra, é a maioria dos casos, sem que não haja nenhum problema clínico subjacente. Gostou desse vídeo? Acho que o conhecimento foi útil?
compartilhe com pessoas que sofrem de dor crônica e seus familiares. Não se esqueça de dar o joinha e ativar as notificações caso você tenha interesse por esse tipo de vídeo. Obrigado.